Oi, pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais um conteúdo aqui do nosso canal. E hoje vamos conversar um pouquinho mais a respeito da purificação da tecnologia. Maiores elucidações para que possamos todos ficar bem tranquilos. Quero começar esse vídeo pedindo a todos nós que entremos em estados de oração, de contemplação, de bem-querer, esse estado de presença que é tão poderoso, e que possamos levar esse pedido da espiritualidade com muito respeito, com muita reflexão, muita consideração, porque vale dar esse voto de confiança a essas orientações. É muito importante. O espírito que se comunica comigo, ele chegou até um pouco antes, estava inclusive na rua, a caminho do trabalho. Peguei meu bloquinho de notas, anotei umas coisas, depois demos continuidade a essa interação prévia, que nada mais foi para eu poder refletir sobre aquilo, elaborar aquela pequena interação para poder prosseguir e linkar tudo o que é necessário. Então, esse espírito veio um tom mais esverdeado, um verde esmeralda. Senti uma presença masculina. Geralmente as minhas interações estão sendo assim, tá bom, pessoal? Vem sempre acompanhado de uma cor. No final, ele se identificou, como é o título do vídeo, eu sempre coloco o nome, quando assim ele se identifica. Um espírito que fala um pouquinho sobre ele, né? Tive, inclusive, dividir esse conteúdo em duas partes, exatamente porque o assunto foi um tanto extenso e um tanto interessante também. Então vamos começar logo, né, pessoal? Aí ele começou dizendo o seguinte: há muitas preocupações circulando a psicosfera de vocês. Mais pessoas têm chegado a este tipo de conteúdo, o que vem estreitando uma maior conexão conosco. Suas dúvidas seguem numa crescente. E suas perguntas aqui chegam aos montes. É um momento de grande celebração para todos nós, que daqui admiramos ver a manifestação de seus interesses. Estamos ficando interessados, né? Assim, por eles, por entender certas questões existenciais, né? Esses mistérios universais. Então, é uma festa, né? Para eles. É sempre uma grande festa. Ele continuou: reconhecemos suas necessidades cada vez maiores de esclarecimentos. E vocês encarnados com suas capacidades extrasensoriais também estão em um desenvolvimento crescente, tendo o dever de acolher e esclarecer aqueles que estão em sua fase de iniciação. Então aqui eles falam basicamente dos trabalhadores, né, os trabalhadores que têm essa facilidade, digamos assim, dessa comunicação mais telepática, né? A gente sabe que, de acordo com as informações que inclusive estão aí no canal, a telepatia vai ser muito requisitada, né? Vai ser uma nova forma de comunicação. Então eles dizem que age tanto as nossas dúvidas quanto o nosso desenvolvimento está numa crescente. Claro que, de acordo com a mensagem anterior do vídeo anterior de Pátia, o Sol está nos agraciando. Somos muito gratos. Todo esse presente, por toda essa bênção, essa chuva de bênção que vem sendo derramada sobre todos nós. Queremos parabenizar a todos, desde aqueles que estão despertando até aqueles que sustentam o seu despertar.
E vocês desse segundo grupo, fiéis intermediários, lembrem-se sempre de repassar nossas mensagens da melhor forma possível. São assuntos delicados, hein, pessoal? Então tem que ter toda uma postura, além de séria, leve e serena também. E ele prosseguiu. Assim como vocês, essa força coletiva da luz que vem se expandindo, a força da escuridão também cresce. E o modo com que as informações têm permeado os seus lares tem causado grandes ruídos, como se fosse uma canção tenebrosa, melancólica e desarranjada, a ecoar em e de suas mentes. Saibam, ela só fará morada nos lares tão quanto desajustados. Mas mesmo assim, isto não é o fim, é o começo para que todos exerçam suas ponderações. Uma dúvida recorrente que aqui chega aos montes é sobre o apagão tecnológico e o consumo de tais conteúdos. Então, basicamente, ele falou que uma dúvida nossa, né, uma carga de informações muito grande tem chegado lá, na dimensão onde eles habitam, que é sobre, provavelmente, essas informações do apagão, os 3 dias de escuridão, né, que a gente sabe aí na internet, né, que está sendo disseminado de maneira muito fatalista, muito alarmante. Então, ele está reiterando as informações que já trouxemos a respeito dessa questão da purificação da tecnologia e minha necessidade desse ajuste energético. Mas antes de continuar, peço a vocês que, se estiverem gostando do conteúdo e achando tudo isso muito interessante, deixe sempre sua curtida. Inscreva-se em nosso canal se ainda não é inscrito e, se te interessar, é claro, ative as notificações para vocês não perderem nenhuma nova informação. E vamos aproveitar que é início de canal e fazer uma troca, deixando os seus comentários para que eu possa interagir com vocês também. Caso tenha algumas dúvidas, caso queiram fazer suas considerações também, vai ser uma grande alegria aqui para todos nós. E se vocês tiverem alguém que se interessa por esse conteúdo, que vocês costumam conversar, trocar ideias, e que vai ser de grande valia para essa pessoa, compartilhe também nosso vídeo com ela. Vamos prosseguir? Os conteúdos ressonantes com a quinta dimensão, com a nossa futura experiência, continuarão na plataforma. E quando a tecnologia retornar, serão reaproveitados como verdadeiras aulas em tempos de regeneração. Olha que interessante, né, pessoal? Os trabalhadores dedicados e fiéis à nossa causa serão reconhecidos por todos, inclusive por aqueles mais incrédulos, que em muito os desacreditam. E não há problema nisso. As opções são essenciais para que todos as façam. Novamente, ele reforçando na questão de sairmos de cima do muro e fazer as nossas seleções. Se a gente acha essas informações, esses conteúdos uma bobagem, tá tudo bem. E a gente deixa claro que não temos interesse nesse tipo de assunto, porque a gente simplesmente não acredita nisso. Mas se a gente acredita, se toca no nosso coração e se ressoa, também estamos fazendo as nossas seleções. Isso é muito importante para que todos nós façamos. E não há certo nem errado. Lembre-se sempre disso. Este posterior reconhecimento dará a esses trabalhadores a sensação de que tudo que hoje vivem, ataques de toda a natureza, que estes dias
valeram a pena. Que ao se manterem fiéis, mesmo quando suas mentes tentam convencê-los do contrário, constatarão que é a escolha mais honrada a ser feita. Porque isso existe, pessoal. Primeiro, para estarmos aqui, tendo essa troca de informações, orientações, instruções, falar de temas tão delicados, tão ainda subjetivos, expressar nossa identidade, ou seja, quem é que passa, quem é que está passando, sem máscaras, tem que ter muita coragem. E com isso, quando o trabalhador ele escolhe se expor, se ele escolhe o bem maior, que é levar esse conteúdo e se responsabilizar por estar levando, né, estar no lugar de intermediário, como se fosse um representantes entre dois mundos, tem que estar preparado. Tem que estar preparado. Se não está, se prepara no caminho. Né? E acho que isso com tudo, né, pessoal? Seja com a questão profissional, social. Acho que a gente, assim, recebe ataques de toda a natureza, estando em lugares e posições diversas. E isso nos amadurece. Né? Claro, diferente das demais profissões que tratam de, digamos, equações mais concretas, mais materiais, fórmulas prontas, o campo da espiritualidade, ele, em mundos de terceira dimensão, como ainda é o nosso, ele requer uma delicadeza, uma conduta um pouco mais refinada para trazer, decifrar e esmiuçar certos temas. Quem de nós não levou já tanta pancada da vida? Escutou impropriedades, feridas que nos causaram, feridas que também causamos. Isso tudo é para aprendermos o que de fato é essencial. E o momento é agora. Precisamos fazer as nossas escolhas. E ele continuou. Quando o Evângelos ele fala, que é o nome dessa entidade, nos deu a honra de recebê-lo, quando ele fala da nossa mente, né, desses ataques de toda a natureza, externo e interno também, que tentam nos convencer, né, são mensagens frutos da imaginação, ou seja lá o que for, é um teste. É um teste de resiliência, é um teste de fidelidade à força maior, ao propósito maior. E assim como vocês que leem, que se informam, que se mantêm bem informados, sabem que no decorrer da nossa história teve tantos, quantos foram, pessoal, quantos foram que permaneceram fiéis a esses ensinos, a essas mensagens, né? Quantos foram mortos de tantas formas diferentes, de maneiras tão brutais, e se manteram fiéis ali até o fim. Estamos num tempo, né? Assim, nosso planeta é imenso, em diversidades, em culturas diversas. Tem regiões que são mais intolerantes do que outras a respeito dessa questão, desses temas, dessas capacidades mais transcendentais. E vocês já pensaram em tempos antigos, onde qualquer coisa era vista como algo impuro, algo do demônio, e pessoas eram mortas por conta de certas condutas, né? Claro, cada qual aí em tempo servindo suas forças, né? Servindo aos seus senhores. A gente sabe, né, que tanto de um lado quanto o outro também existiram, mas
estamos num tempo e a gente precisa reconhecer nosso tempo atual, né, falando aqui da nossa cultura, né, do Brasil, do nosso tão amado Brasil, que temos hoje essa facilidade. Pessoas estão mais abertas a pelo menos escutar, pelo menos pensar sobre tudo isso, pelo menos refletir. Então agradecemos. Assim como vocês, eu e todos, quantas vidas a gente já experimentou aqui no planeta Terra para chegar onde estamos hoje, fazendo esse trabalho, tendo essa conduta, eu repassando para vocês, vocês me ouvindo, e eu também estando no lugar de vocês e ouvindo vocês também, né? Porque assim como eu sou produtora de conteúdos, eu também consumo esses conteúdos. A gente precisa estar sempre estudando, somos eternos aprendizes. E aqui estamos, um pouco mais seguros, um pouco mais confiantes, mais experientes, para continuar essa nossa jornada, que é uma crescente. Agora, sem mais delongas, suas recompensas por dias tão obscuros está reservada. E um gostinho adocicado vocês sentirão futuramente ao ver seus lindos frutos sendo saboreados com sacralidade. Saibam vocês que hoje iniciam seu despertar. Ficará muito mais fácil a tudo entender. E saibam vocês que sustentam o seu despertar, que o que presenciarão equivalerá às suas próprias iluminações. Suas obras serão aprofundadas por todos aqueles que delas necessitem. E assim como nós apreciamos vê-los crescendo em contato com tantas maravilhosas obras, vocês experimentarão do mesmo vislumbre. Além disso, quando ocorrer o apagão tecnológico, os trabalhos de seus trabalhadores não cessarão, como vocês bem sabem. Então, pessoal, é um evento que todos nós vamos passar. Estamos aqui porque estamos minimamente preparados para lidar com tudo que nos aguarda, com todos esses eventos que compõem o ápice da transição planetária. Então, estamos aqui juntos. Confiem mais em vocês. Exerçam as suas escolhas. Vocês não estão sozinhos. Nós não estamos sozinhos. Então, se temos a preocupação a respeito da tecnologia, quanto tempo vamos ficar sem internet, aquelas pessoas que trabalham na internet, através do meio digital, que sustentam as suas vidas, né, financeiramente falando, fiquem tranquilos, tá? Assim como eu na minha vida e vocês que estão aí ouvindo, a gente já passou por tanta coisa, né? Escassez financeira, uma fase da nossa vida, às vezes de alimentação, às vezes de apoio emocional, psicológico, onde nos sentimos sozinhos, onde os problemas só crescem e a gente não consegue enxergar soluções. Quem já passou por isso? Acho que a maioria aqui vai dizer que sim, né? Todos nós já passamos por isso. Então, são eventos que vamos superar, vamos ultrapassar. Porque lembre-se, a gente precisa sempre lembrar da união, que é uma força e que essa força vai se fortalecer a cada dia mais. E quando a gente se afastar temporariamente da internet, o nosso senso de união vai aumentar e vamos procurar mais presença, estarmos presentes
e estarmos mais juntos um dos outros também, pessoal. É que a gente só vê o lado talvez negativo dos acontecimentos e a gente se fecha, que esse olhar nos fecha a vislumbrarmos outras possibilidades. Nesse momento, eu fiz uma pergunta para ele, com quem eu estava conversando, né? Assim, quando ele nos esclareceu, nos tranquilizou, finalizando sobre o apagão, eu perguntei com quem eu tinha a honra, estava tendo a honra de conversar, e ele falou com Evângelos. Eu já vivi encarnado numa das eras douradas do planeta Terra, na região de Lemúria. Hoje dedico minha vida nas esferas elevadas do seu planeta, na administração da psicosfera planetária. Por isso que ele diz que muitas mensagens lá estão chegando. Ele trabalha nessa esfera planetária. Aí eu fiquei muito curiosa e perguntei para ele, numa das eras douradas, então tiveram quantas mais? E ele me respondeu: esse assunto trataremos no próximo vídeo. Espero que vocês tenham gostado do conteúdo, mas antes de finalizar, vamos para os nossos poemas de costume, que eu quero presentear todos vocês, a espiritualidade, enfim, todos nós que estamos juntos nessa jornada. E o poema que eu selecionei é também de um livro psicografado por Chico Xavier, chamado Gotas de Luz. E o nome do poema é Aviso Fraternal. Meu irmão, se tu já sabes que a vida nunca termina, renova-te, enquanto é tempo, a bênção da luz divina. Ninguém nasce na terra para dar-se ao gozo vão, mas para multiplicar-se em obra de perfeição. Aquele que foge à luta, temendo a infelicidade, despreza sem perceber o dom da oportunidade. A dor, o charco, o espinheiro, o desabor e a ferida expressam em toda parte sagradas lições de vida. Os desafios da sorte e as dolorosas contendas trazem sempre ao nosso meio avisos e corrigendas. Nas flores envenenadas, no afeto que desilude, podemos consolidar a plantação da virtude. Junto à boca enegrecida, que nos condena ou magoa, seremos iluminados na glória de quem perdoa. Na cruz do sarcasmo e fel, de desencanto e aflição, ditosos encontraremos a paz e a ressurreição. Melhora-te, pois, e esquece a senda resvaladiça. Ninguém escapa ao rigor dos tribunais da justiça. Então, meus irmãos, meus amigos, que possamos fazer de nossas vidas, do nosso agora, a mais bela vida, rica em bênçãos, rica em bem-querer. E a gente transforma a nossa vida para uma vida rica, para uma vida cheia de bênçãos,
onde somos gratos por todas as nossas experiências até aqui. Por mais que cada um tenha a sua vida, tenha as suas dores e lide com essas feridas de maneira única, será que mesmo aflitos, que mesmo angustiados, a gente consegue vislumbrar um pontinho de luz? Será que é possível? Aguardo vocês no próximo conteúdo aqui do nosso canal. Até lá! Se este chamado despertou sua consciência, iluminou seu caminho e tocou seu coração, deixe sua curtida, inscreva-se em nosso canal e compartilhe sua opinião nos comentários. Seja um agente da luz, espalhando essa mensagem para aqueles que estão prontos para recebê-la. Sua presença aqui é uma grande alegria para todos nós. Até o próximo vídeo.